Bom, eu queria agradecer aqui os nossos convidados para compartilhar com a gente a experiência deles, na jornada deles em relação a esse tema. E eu achei bacana porque esses dois aqui, eles têm uma coisa em comum ao contrário, né? A Regiane começou a carreira dela em compras e hoje está no marketing, no trade marketing. E o Diego fez o caminho exatamente inverso, né? Hoje está em compras. Mas são dois marqueteiros que têm esse olhar e eu achei muito ímpar. Compras quase nunca é convidado para esse tipo de debate. E eu acho que eles são peças fundamentais para a gente entender o mindset, para poder conversar, né? Para poder entender e atuar de forma correta. Então, eu queria agradecer vocês dois. Eu, particularmente, sempre sou uma vestidora de sapatos do cliente, eu tenho esse péssimo hábito de fazer isso o tempo todo e principalmente da área de compras. Eu viro e mexo na markup e falo, gente, ele só está... porque o cara de compras... Vocês são odiados, né? Eu falo, gente, ele só está exercendo o papel dele. Vamos ajudar ele? Vamos dar essa resposta? Vamos! Então, assim, super obrigada pela participação de vocês dois. E aí, uma pergunta que vale para os dois. Eu queria saber como é que vocês têm utilizado dados na empresa de vocês hoje, você especificamente em compras e você no Trade Latam, para tomar as decisões dentro da Samsung e dentro da Campari. Como que vocês têm feito hoje? Ladies first. Acho que está dando alguma interferência, não sei. Sim. Tá bom. Deixa eu começando. Primeiro, Tá obrigado. bom, obrigada. Obrigado, Silvana, pelo convite. É engraçado, a gente realmente compras, é super difícil de estar poder comentar sobre isso, mas é legal a gente olhar que antigamente a gente falava que quem dominasse a informação ia estar com o poder nas mãos. Hoje em dia é tanta informação que a gente precisa ser um pouquinho mais conciso e crítico com o tipo de informação e quais informações a gente vai usar. Então, sem sombra de dúvidas, até mesmo a Rei ela vai confirmar isso, mas quando a gente fala em compras, a gente não começa no primeiro dia de trabalho sem a gente olhar a informação. A gente precisa saber nossa carteira, a gente precisa saber números. Nenhuma contratação hoje em dia também ela não é feita, ela não vai para o mercado sem que a gente tenha dados. Então hoje a gente tem uma gama tão grande de informações, a gente participa de tantos fóruns hoje em dia, nacionais e internacionais, olhando a qualificação desses dados, como utilizar e principalmente falando de produção de eventos, agências eu sou comprador e sou da parte de marketing, então eu compro marketing. E como que você consegue comprar e avaliar o marketing? Coincidentemente, hoje a gente tem bastante informação, mas e quando a gente olha em mercado, eu consigo olhar a nível Brasil o custo de todas as agências, de todos os profissionais, então isso hoje em dia já está disponível para a gente. Basta você saber olhar e saber fazer esse cross-check de informações. Então, assim, hoje é a base da onde a gente começa a construir toda a negociação, toda a conversa. Excelente. Ouviram? Legal. Boa tarde, pessoal. Em trade marketing, falando agora a respeito do que eu faço atualmente, os últimos 7 anos, toda a atividade de trade ela é dirigida por dados. Então, assim, dentro de trade eu tenho 3 áreas, né? Uma área é a operação de campo, então são os promotores que trabalham nas lojas, tanto lojas da própria marca quanto lojas dos nossos clientes. Eu tenho o visual merchandising, que é a parte de comunicação, o marketing offline, e temos treinamento da força de vendas. Nas 3 áreas, se eu não tiver dados dados que eu possa confiar, a gente não consegue tomar nenhuma decisão. Então, exemplo, né, no caso da operação, eu preciso ter toda semana o sellout, eu preciso saber quanto é que meu time está vendendo, eu preciso saber onde ele está vendendo, quais as lojas, qual a classificação dessas lojas, onde elas estão geograficamente localizadas. Eu estou com os promotores localizados nessas lojas de maior performance, onde é que eu preciso colocar minha força de vendas? Eu preciso ter dados de inventário. Então, o estoque das lojas está alto ou está baixo? Onde está baixo? Onde eu não tenho produto? Eu tenho promotor? Eu desloco o promotor para outra loja, enquanto a distribuição não chega. Aí eu preciso de dados de distribuição, logística. Então, tudo isso
todo esse ecossistema precisa estar funcionando muito bem, e muitas vezes são sistemas completamente diferentes, aí é o que o Diego falou, você recebe informações de todos os lados, e você precisa ter alguém para poder fazer essa consolidação, trazer dashes, trazer a informação mais mastigada para que uma decisão seja tomada. E no caso hoje, no varejo, as decisões precisam ser tomadas de forma muito rápida, porque às vezes a concorrência faz um movimento, eu estou com uma estratégia, eu estou caminhando numa estratégia, eu preciso mudar tudo completamente porque eu já recebi a informação, recebi relatórios que me mostram que eu preciso ir em outra direção. Agora eu preciso proteger tal mercado, eu preciso movimentar tal região. Né? Eu tenho os dados também de preços, eu preciso acompanhar o que a concorrência está fazendo, como é que está o preço da concorrência, como é que está o meu preço em relação à concorrência, né? Isso tudo em operação. Em visual merchandising, eu preciso ter o controle de todos os meus ativos. Então, imagine aqui, todas as vitrines, né, onde a gente tem a nossa marca sendo exposta, todos os logos da marca precisam estar corretos em todas as lojas. Eu preciso ter todos os mobiliários, né, funcionando, sem avarias. Eu preciso ter um inventário gigantesco disso tudo. Eu preciso ter controle sobre a loja perfeita, que é o quê? Os produtos colocados em seus devidos, né, mobiliários, dentro do CIS, que a gente chama, né, do Store in Store, aquela parede onde a gente, né, o espaço dentro da loja onde a gente tem expostos só os nossos produtos. Eu preciso ter o controle do posicionamento desses produtos, dos mobiliários. Então, tudo isso é dados, né? Dados que a gente consegue tanto internamente quanto externamente. Dados que a gente compra, dados que a gente paga uma auditoria para fazer, né? Empresas que fazem auditoria, ou os próprios promotores que coletam as informações e trazem essas informações para a gente. E aí o nosso BI tem que traduzir tudo isso, né, numa forma de um relatório para nós, um dash. E eu tenho treinamento. Então, treinamento, a gente tem todos os KPIs. Quantas pessoas fizeram, né, treinamento, qual foi o nível de aprendizado delas, o nível de conhecimento, então são os testes que a gente aplica, qual foi o nível de satisfação em relação aos cursos, todos os custos envolvidos na operação de treinamento, nos eventos. Então, eu preciso saber todos os dados, eu comparo todos os dados, treinamento por treinamento, né? O que funciona melhor, o que não funciona, o que as pessoas gostam, como é que as pessoas aprendem melhor. Então, tudo isso, né, toda essa gama de dados, ela é extremamente importante para o meu dia a dia hoje. E nas outras funções, nas outras empresas às quais eu trabalhei, também era a mesma coisa. Quando eu estava em compras, era exatamente isso. Eu precisava de benchmarking, então, dados de mercado. Quanto é que eu pago desse determinado produto em diversos locais do mundo? Quais são as diferenças entre esses produtos? Qual é a melhor qualidade? Quais os dados históricos de cada fornecedor? Então, tudo é dado, né? Conhecimento é poder mesmo. Se você não tem conhecimento, você não consegue tomar uma decisão assertiva. E aí, só um ponto para adicionar, eu volto na parte de criticidade. Então, principalmente quando a gente está falando de trade, você teve algum incremento de venda, mas você pode olhar que às vezes foi um influenciador, foi uma campanha, quais dados usar, porque é muito fácil você olhar o crescimento e confundir ele e tomar uma decisão errada depois. Exatamente, porque muitas vezes, se a gente... eu acho assim, várias fontes de dados são importantes e a gente precisa cruzar tudo para chegar numa conclusão, né? Se você vai só pelo, sei lá, lancei uma campanha, um vídeo, coloquei esse vídeo no TikTok e teve tantos, né? Teve X engajamento ali. Eu não sei se aquele engajamento ele é orgânico mesmo, se ele é comprado, né? Então, é uma coisa que a gente precisa, são dados que a gente precisa cruzar e avaliar, senão nós vamos tomar uma decisão errada. Vamos investir, né, o nosso budget que é tão suado, né, tão difícil de ter, nas áreas erradas, né, nos canais errados. Não é fácil, porque não basta ter o dado, né? Eu acho que ter o dado correto é o começo de tudo. Mas como analisar o dado, e é isso que eu falo, né? A gente percebe aí uma galera morrendo de medo da IA, que vai perder o emprego, vai mesmo, se não resolver se aliar às novas ferramentas que estão chegando e saber pilotar. Só que para pilotar a IA, você tem que ter repertório.
você tem que saber pedir. Se você pedir errado, vai vir errado também, né? Então, eu acho que isso que vocês estão falando já é uma evolução. Vocês já passaram por o dado está correto, está tudo organizado, o banco de dados está num data lake, está tudo certinho. A partir daí tem um novo desafio, né? O que você faz com tanta informação que hoje a informação é free, né? Se você souber buscar, a informação todo mundo tem. Mas como que você interpreta o dado e a partir daí você toma uma decisão estratégica, eu acho que faz toda a diferença, né? E aí eu pergunto para vocês, não exatamente, e não só na empresa que vocês ocupam hoje, mas na jornada de vocês, o que vocês lembram que foram os desafios mais doloridos para conseguir ter a cultura data-driven? O que é o grande, ou qual foi o grande vilão, o grande impeditivo para vocês conseguirem adotar esse tipo de cultura e tomada de decisão a partir de dados? Eu acho que, em primeiro lugar, as ferramentas. Então, você tem que convencer a liderança de que você precisa de algumas ferramentas. Não dá para você trabalhar com Excel. Você também usa o Excel. Ele não deixa de ser utilizado. Aliás, quem inventou o Excel, meu Deus do céu, né? Um gênio. Exatamente. Mas você precisa de investimento para você ter as ferramentas para poder construir tudo isso. E eu acho também pessoas capacitadas para trabalhar com isso. Hoje, eu vejo até hoje, é muito difícil você reter profissionais nessa área, porque o mercado todo demanda, todo mundo quer, né, precisa, está em construção, cada empresa num determinado nível, mas esses profissionais, eles são escassos, né? Então, para você reter um cara desse e mantê-lo, né, manter esse cara com você é muito difícil. Então, assim, eu acho que faltam profissionais capacitados na área para poder atender essa demanda toda. Então, acho que é investimento com ferramenta, pessoas capacitadas. Exato. Pelo menos para mim, eu sinto isso. E para você, Diego, o que são as grandes dificuldades que você encontrou? Eu concordo muito com o que a Rê falou, principalmente do turnover de profissionais. Eu acho que as companhias começaram a olhar e investir mais isso sem medo quando elas começaram a perder share no mercado, e aí foi uma correria muito grande para fazer essa mudança. A gente estava até falando agora um pouquinho sobre pandemia. Se eu posso falar que existiu alguma coisa boa, foi a evolução tecnológica que isso trouxe, e principalmente a qualidade como o dado evoluiu. Eu acho que a gente ainda tem um problema muito grande, e isso eu vi em vários momentos da minha carreira, que é organizar essa quantidade de informação. Então, sem sombra de dúvidas, e aí isso acaba linkando muito com o que a Rê falou, pessoas que saibam olhar e saibam organizar essas informações. Volto a falar, é muito fácil tomar uma decisão errada. Você pode ser induzido ao erro com uma velocidade assim trágica, né? E esses profissionais que a gente acaba chamando esses nerds de os caras do BI, né? Os caras do BI, normalmente pessoas muito pragmáticas, muito racionais, tão escassos, eles são poucos, e além de serem poucos, a especialidade deles, porque assim eles têm que juntar uma série de skills que é difícil ter numa pessoa só, por isso que eles são raros, né? E eu sempre falo, quando a gente está fazendo hunting para a agência, existem algumas cadeiras na agência que a oferta no mercado é vasta. Você escolhe o profissional que você quer repor. E tem outras áreas, e tecnologia mora nesse lugar, porque a pessoa tem que ter raciocínio estratégico, analítico, concentrado, velocidade, poder de síntese, é muito difícil. Então, eu concordo com vocês, a gente vive isso na agência, e quando a gente acerta a mão, a gente acende vela e fica, meu Deus, eu não posso perder essa pessoa, eu não posso perder essa pessoa. Trata bem ele. Trato bem. Pode morar onde ele quiser no mundo, ele continua sendo do time, né? Sim, só um adendo. Hoje eu começo a ver a parte de dados em várias áreas e não simplesmente só em marketing. Então, além da gente ter um núcleo de inteligência, a gente vê o núcleo de inteligência dentro de marketing também, e aí a gente vê pessoas espalhadas pela companhia com essa skill como must já. Então você vê um cara de supply muito bom em dados, porque precisa. Então se você não tem supply muito à risca, você não consegue fazer o resto da cadeia. Então cada vez mais eu vejo isso vindo como algo
não posso dizer básico assim, necessário, mas quase que obrigatório para muitas funções. Para você ter uma ideia de como é sério isso que você está falando, quando a gente tomou aquela decisão de se reposicionar como construtoria, isso teve impacto no perfil das contratações. A gente mudou o perfil das contratações. Então, o que era lá o atendimento clássico de uma agência de marketing, a gente teve que incluir skills de análise, de BI, de dados, porque senão não conversa com o posicionamento da empresa. Então, assim, começou a ficar mais difícil da gente contratar, porque a gente afunila o perfil dos profissionais que tem que trabalhar conosco. Então, assim, eu concordo, o desafio é gente qualificada, gente com esses skills específicos, até que venha uma turma aqui atrás mais formada de forma regular nesses skills, né? Então, acho que a gente tem que capacitar. Muitas vezes a gente tem que capacitar porque não vem pronto, né? E treinar também o time, nosso treinar, próprio time, né? Então, assim, eu acho que eu vejo, né? Eu trabalho com muito, na minha equipe eu já tive muitos arquitetos, porque eu precisava montar espaços, casas conectadas, paredes, paredões, tal, dentro de lojas, né? Então, até pessoas, arquitetos, eles também precisaram se capacitar em dados, porque a gente precisava ter histórico de tudo que a gente já fez, o que deu certo, o que não deu certo, o que é risco, o que é inovação. Então, é só com base em dados que eles conseguiam tirar isso. Então, mesmo porque a rotatividade das pessoas, né, acontece, normal, e a gente não pode perder todo esse histórico. Então, eles tiveram que entrar, mesmo que não seja um skill de arquiteto, por exemplo, eles tiveram que entrar nos treinamentos de BI e aprender a mexer as ferramentas. É muito corajoso mudar o posicionamento do mercado, porque depois que a gente tomou essa decisão, a gente aplicou um assessment na empresa inteira para fazer um depara. O meu time é assim e precisa vir para cá. E a partir daí a gente contratou uma empresa de treinamento para começar a capacitar. E, óbvio, no meio do caminho a gente vai perder gente, porque quando você contratou lá atrás... E assim, o que garantiu o nosso sucesso até aqui, se a gente não mudar, não garante o futuro, né? Então, assim, são decisões difíceis de tomar, porque a gente acabou, nesses últimos 3 anos, perdendo muita gente boa, pensa em muita gente boa, mas que não conseguiu se adaptar ao reposicionamento, que é muito grave. Ele não é que é grave no sentido de perigoso, ele é grave de importante, de mudança de postura, né? Então, mas foi uma decisão que a gente achou que era para a longevidade do negócio. Então, a gente tomou, sabendo, inclusive a consultoria que nos ajuda nesse caminhar, ela falou assim, Silvana, escreve o número que eu vou te dar, 30, 30, 30. Falei, o que é isso? Ele falou, 30% do seu time vai embora, para eu ter certeza da decisão que eu estava tomando. Ele, historicamente, quando você reposiciona uma empresa que muda desse jeito o perfil do negócio, 30% você vai perder, 30% são os que vão arrastar para a mudança, os doidão da mudança, da inovação, e 30% são os followers. Ah, tá bom, a empresa vai para lá agora, então é para lá que eu vou. Cara, parece que o cara jogou uma praga dos infernos e o número veio, 30, 30, 30, né? Então, assim, faz parte da mudança, eu acho que a gente tem que estar pronto para ela e ela é inevitável para a sobrevivência dos negócios, né? Com essa transformação digital. Aí, uma penúltima pergunta. Se vocês pudessem elencar quais foram os maiores ganhos ou algum case incrível que vocês tiveram de tomada de decisão a partir de dados, que ficou marcado, que foi histórico, que faz parte do storytelling de vocês. Eu que fiz isso, eu consegui isso na minha carreira e que isso veio através de uma tomada de decisão data-driven. Uma coisa importante, uma mudança de escala, de fornecedor, de cliente, de modelo de negócio, qualquer coisa. Eu acho que algo que foi bastante assim importante nos últimos anos, não sei se muda completamente, mas é muito importante para a gente, são as auditorias que a gente faz dos mystery shoppers. Então era uma coisa que a companhia via como é uma ação adicional para a gente avaliar a performance do nosso time de campo. Mas, na verdade, a gente começou a direcionar essas pesquisas
para outras coisas, para a gente conseguir outro tipo de informação que nos ajudava a tomar decisões diferentes até. Então, a partir do momento que a gente começou a colocar essas empresas que, tipo Ipsos, Bear, né, que são empresas que trabalham com pesquisa de mercado, a gente começou a ter uma informação clara sobre o que a gente tinha no campo, sobre a performance das pessoas que trabalhavam para nós, porque imagina que a gente está falando aí de centenas de pessoas, né? É um time acima de 500 pessoas no Brasil. Eu cuido de América Latina, então de México para baixo, todos os países. Então, a partir do momento que você aplica esse tipo de pesquisa, você começa a gerar dados, coisas, informações que você não tinha, jamais iria imaginar. Então, não só nível de conhecimento de produto, mas comportamento, nível de como que a concorrência está atuando em relação ao seu promotor, o seu vendedor. Então, eu acho que isso foi uma virada de chave, foi nos últimos 3 anos. Então, a partir de agora, a gente acompanha ano a ano e isso nos permitiu canalizar algumas ações direcionadas para, né, fechar os gaps que a gente percebia, né, que a gente notou, e aquilo para continuar fazendo, incentivando para que eles, né, continuassem com o comportamento positivo, aquilo que a gente identificou como positivo. Então, eu acho que foi muito nessa questão do Mystery Shopper. Cliente oculto. Parabéns. E você, Di? Eu acho que eu posso falar que todo dia a gente acaba fazendo alguma coisa super legal e diferente com base em dados, tá? Tem um projeto super bacana que eu acho que a gente conseguiu não só mudar um pouquinho de como o mercado olhava a parte de conveniência, sabendo não só onde o shopper, o que ele comprava, que isso é fácil, a gente consegue olhar Kantar, a gente consegue olhar sell-in, sell-out, muito em questão de como a gente está com distribuidores e a venda final também, mas a questão de hotspot, então qual que era o calor quente de loja e refazer um projeto de arquitetura novo que até hoje não foi copiado. Então acho que isso um projeto que eu participei de outras companhias sem dúvida e parece recente assim ainda é super difícil de conseguir esse tipo de informação e eu acho que foi um ponto forte porque a alavancagem da companhia e o investimento que isso trouxe, eu acho que foi ímpar e deve ter uma estrelinha lá até hoje marcando essa tomada de decisão. E 100% com base em dados. Assim, o negócio mesmo não acreditava nessa mudança. Então, acho que aí está o dado dando um tapa na cara da sociedade. Foi exatamente isso. Então, foi gostoso de ver a mudança da gestão quando eles conseguiram ver isso e na prática isso mudou um pouco de como olhar as mudanças e a percepção do consumidor final, como trazer isso de uma forma mais assertiva em vez de só um olhar de marketing ou mais fantasioso e bonito. Eu tenho um case contigo, que eu lembrei agora. Numa outra vida minha, quando eu trabalhava no automotivo... Você está pondo a gente de velha. A gente tinha uma plataforma de incentivo para os vendedores da rede Chevrolet. Então, era a plataforma da Markup, né? Então, tudo que os vendedores... Mas era uma plataforma de incentivo de treinamento. Então, todos os treinamentos que eles faziam, eles ganhavam pontuações, né? Essa plataforma gerava lá um ranking dos melhores vendedores que faziam mais treinamento, que acertavam mais testes. Então, tinha lá toda uma dinâmica. E lá a gente tinha uma ideia, antes dessa plataforma, de que o time gostava muito de determinados brindes, determinados prêmios. Eles gostam muito de jaqueta da Chevrolet, eles gostam de tal coisa, eles gostam de passar um dia na fábrica. E, na verdade, quando a gente puxou os dados que vocês, né, traziam para a gente, nós percebemos que não. Eles gostavam de pagar contas de voucher de combustível, que era uma coisa muito mais simples para nós. Exatamente. Então, assim, isso daí trouxe uma redução de complexidade para a gente, porque a gente parou de ficar fazendo isso. Esses brindes todos aleatórios que a gente achava que, poxa, não, eles gostam de voucher de combustível, eles gostam de pagar a conta de água, gente. Nossa, então, isso foi uma coisa meio chocante para mim, porque eu imaginava uma coisa completamente diferente. E a partir daí a gente mudou um pouco a dinâmica de premiações, porque ficou mais barato para nós até.
É mais assertivo, né? fácil. Você dá o tiro de acordo com o tamanho. Exatamente. Só um último que é muito engraçado e muito parecido com isso, foi uma campanha na minha época de marketing ainda, onde a premiação era uma picape. É outra vida, mas até próxima. A premiação era uma picape e não teve engajamento nenhum. E quando eles descobriram o consumo dessas pessoas, eles trocaram uma picape por um cavalo. E foi sensacional, porque era agro, fazia todo sentido. E acho que é isso.